Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Na semana passada concluímos, após 5 anos, o estudo do Livro dos Espíritos. E seguindo a sequência do Pentateuco de Allan Kardec, o próximo livro é o Livro dos Médiuns. Então convido vocês a estarem comigo mais uma vez, semana a semana, comentando ou lendo o Livro dos Médiuns, para que o nosso conhecimento nos ajude a evoluir cada vez mais. Então, a partir dessa semana, nós vamos estudar o Livro dos Médiuns. E vamos começar pela introdução. Vamos lá? A experiência nos confirma todos os dias, nessa opinião, que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do Espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência. E estamos felizes por termos constatado que o trabalho que fizemos para premunir os adeptos contra os escolhos do noviciado produziu seus frutos, e que muitos deverão, à leitura atenta desta obra, ter podido evitá-los. Um desejo bem natural entre as pessoas que se ocupam com o Espiritismo é o de poderem entrar, elas mesmas, em comunicação com os espíritos. É para lhes aplainar o caminho que esta obra está destinada, em as fazendo aproveitar o fruto dos nossos longos e laboriosos estudos, porque far-se-ia uma ideia muito falsa, pensando que, para ser perito nesta matéria, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar, ou tomar do lápis para escrever. Enganar-se-iam igualmente quem cresce encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, conquanto cada um encerre em si mesmo o germe das qualidades necessárias para tornar-se médium, e essas qualidades não existem senão em grau muito diferentes, e seu desenvolvimento, porém, provém de causas que não dependem de ninguém fazê-las nascer à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem nem poetas, nem pintores e nem músicos daqueles que não lhes têm o gênio. Elas guiam no emprego de faculdades naturais. Ocorre o mesmo com o nosso trabalho. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira útil quando a faculdade existe. Mas nisso não está a finalidade única a que nos propusemos. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há a multidão, que aumenta todos os dias, de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las em suas observações, assinalar-lhes os escolhos que podem e devem necessariamente encontrarem uma coisa nova, iniciá-las na maneira de conversar com os espíritos, indicar-lhes os meios de terem boas comunicações. Tal é o círculo que devemos abranger, sob pena de fazermos uma coisa incompleta. Não será, pois, surpreendente encontrar em nosso trabalho informações que, à primeira vista, poderiam parecer-lhes estranhas. A experiência mostrará sua utilidade. Depois de havê-lo estudado com cuidado, compreender-se-á melhor os fatos que se vier a testemunhar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, não se dirige, pois, exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que são capazes de ver e de observar os fenômenos espíritas. Essa é a primeira parte, então, da introdução. E ela fala do objetivo dessa obra. Obviamente, a pessoa não pode se tornar médium, ela nasce médium e vai aprender a utilizar essa ferramenta. Como? Aqui serão descritos os métodos, a forma de comunicação, as preocupações e a necessidade de seriedade numa reunião mediúnica. Então a gente percebe que o Kardec ele introduz o livro nos convidando pela curiosidade. Como seria, né?
Já que eu percebo alguns fenômenos próximos de mim, ou sinto muitas intuições, ou tenho premonições em sonhos, como seria para que utilizasse essa ferramenta de uma forma melhor? Então, a introdução começa nos trazendo essa curiosidade, né? Esse convite a buscar informações e aprender como podemos lidar com a comunicação entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Vamos continuar? Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há a multidão, perdão. Algumas pessoas teriam desejado que publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos procedimentos a seguir para entrar em comunicação com os espíritos. Elas pensam que um livro dessa natureza, podendo pela modicidade do seu preço ser distribuído em profusão, seria um meio poderoso de propaganda em multiplicando os médiuns. Quanto a nós, veríamos uma tal obra como mais nociva do que útil, ao menos no momento. A prática do Espiritismo está cercada de muitas dificuldades e não está sempre isenta de inconvenientes que só um estudo sério e completo pode prevenir. Seria, pois, de temer que uma indicação muito sucinta provocasse experiências feitas com leviandade e das quais se poderia ter motivo para arrependimento. Estas são coisas com as quais não é nem conveniente nem prudente brincar, e creríamos prestar um mau serviço colocando-as à disposição do primeiro estouvado que encontrasse prazer em conversar com os mortos. Nós nos dirigimos às pessoas que veem no Espiritismo uma finalidade séria, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem dele jogo de comunicações com o mundo invisível. Publicamos uma instrução prática com a finalidade de guiar os médiuns. Essa obra hoje está esgotada, e, embora feita com um objetivo eminentemente grave e sério, não a reimprimiremos, porque não a achamos ainda bastante completa para esclarecer sobre todas as dificuldades que se podem encontrar. Nós a substituímos por esta, que na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e um estudo consciencioso nos orientou para adquirir. Ela contribuirá, pelo menos o esperamos, para dar ao Espiritismo o caráter sério que é sua essência, e para evitar de se ver nele um objeto de ocupação frívola e de divertimento. A estas considerações acrescentaremos outra muito importante, e que é a má impressão que produz sobre certas pessoas novatas ou mal dispostas a visão de experiências feitas levianamente e sem conhecimento de causa. Elas têm o inconveniente de darem do mundo dos espíritos uma ideia muito falsa e se prestarem à zombaria e a uma crítica frequentemente fundada. Por isso, os incrédulos saem dessas reuniões raramente convertidos e pouco dispostos a verem um lado sério do Espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns causaram mais dano do que se crê à opinião de muitas pessoas. O Espiritismo fez grandes progressos desde alguns anos, mas fez imensos depois que entrou na senda filosófica, porque foi apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje não é mais um espetáculo, é uma doutrina da qual não se riem mais os que zombavam das mesas girantes. Em fazendo nossos esforços para conduzi-lo e mantê-lo nesse terreno, temos a convicção de conquistar-lhe mais partidários úteis do que em provocando o torto e a torto e a direita, manifestações das quais se poderia abusar. Disso temos todos os dias a prova pelo número de adeptos que se faz tão somente a leitura de O Livro dos Espíritos. Após termos exposto em O Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática, para uso daqueles que querem se ocupar das manifestações, seja para si mesmos, seja para se inteirarem dos fenômenos que podem ser chamados a ver.
Nela verão os escolhos que se podem encontrar e terão, assim, um meio de evitá-los. Essas duas obras, embora fazendo continuação uma outra até certo ponto, são independentes. Mas a todo aquele que quiser se ocupar seriamente da coisa, diremos para ler primeiro o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais certas partes desta obra seriam talvez dificilmente compreendidas. Melhoramentos importantes foram trazidos à segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Ela foi corrigida com cuidado todo particular pelos espíritos, que lhes acrescentaram um grande número de notas e de instruções do mais alto interesse. Como eles tudo revisaram, aprovaram ou modificaram à sua vontade, pode-se dizer que, em grande parte, a obra é sua, porque sua intervenção não se limitou a alguns artigos assinados. Não indicamos os nomes senão quando isso nos pareceu necessário para caracterizar certas citações, um pouco extensas, como emanadas deles textualmente. De outra forma, nos teria sido preciso citá-los quase a cada página, notadamente em todas as respostas dadas às questões propostas, o que não nos pareceu útil. Os nomes, como se sabe, importam pouco em semelhante matéria. O essencial é que o conjunto do trabalho responda à finalidade a que nos propusemos. A acolhida dada à primeira edição, conquanto imperfeita, nos faz esperar que esta não o será com menos favor. Como nela acrescentamos muitas coisas e vários capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que tinham duplo emprego, entre outros, a escala espírita, que já se encontra no Livro dos Espíritos, suprimindo igualmente no vocabulário o que não entrava especialmente no plano desta obra, e que se acha utilmente substituído por coisa mais prática. Por outra parte, esse vocabulário não era bastante completo. Nós o publicaremos mais tarde, separadamente, sob a forma de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Dele só conservamos as palavras novas ou especiais relativas ao objeto de que nos ocupamos. Muito bem. Então aqui fica muito claro a finalidade desse livro. Ele vem para nos ensinar ao convívio com o mundo espiritual, a perceber e desenvolver a nossa mediunidade, educando-a com critérios sempre muito sérios, buscando o aprendizado e a evolução. É isso que se baseia o Livro dos Médiuns. Estudamos o Livro dos Espíritos, que é a filosofia, nos levou a pensar. O Livro dos Médiuns é um livro científico, que vai nos levar, pela observação, a compreender e interpretar as possibilidades que temos de interagir com o plano espiritual. Espero que vocês gostem. Estaremos aqui, então, todas as semanas, trazendo trechos do livro para ampliar o nosso conhecimento. Muito obrigado. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado e evolução. Que os vossos mensageiros possam nos inspirar nesta jornada, para que possamos juntos aprender um pouco mais sobre essa doutrina de luz e essa ferramenta maravilhosa que é a mediunidade, que nos proporciona o conhecimento do mundo espiritual. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.